Olá, eu sou Marina Gabriela, uma das consultoras de investimento daqui da Portfel e host desse podcast. E receberemos aqui hoje a Hilda Spritzer, que é a mãe de um queridíssimo nosso daqui da Portfel, que eu vou pedir para ele se apresentar, apesar que eu acho que você já conhece ele também. Mas seja muito bem-vinda, Hilda. Obrigada por você ter vindo participar do nosso podcast Papo de Investidora. Se apresente, por favor, para o pessoal de casa te conhecer melhor. Bom, boa tarde. Obrigada, Marina, pelo convite. Eu sou Hilda Spritzer, sou administradora, ex-bancária e hoje trabalho na área educacional, sou coordenadora do MBA de Finanças na Fundação Getúlio Vargas. Tenho uma longa trajetória aí no setor financeiro, então acho que foi por esse motivo que a Marina aqui me convidou para a gente poder falar um pouquinho da história das instituições bancárias aqui no país. Acho que tem um pouquinho aqui para a gente compartilhar e compartilhar com as meninas também. Definitivamente, ela é uma mulher incrível do mercado financeiro e eu acho que ela tem muito para agregar aqui com a gente hoje. Mas, por favor, Felipe, se apresente, porque talvez alguém que esteja nos assistindo não te conheça ainda. Olá a todos, muito prazer. Sou o Felipe Spritzer, sou CEO e fundador da Portfel, a empresa de consultoria financeira do Grupo Primo. É um prazer estar participando aqui com duas pessoas que eu gosto bastante. Marina, minha querida sócia, fundadora do podcast, né? A pessoa que encabeçou toda essa iniciativa, uma das primeiras consultoras da Portfel, uma das pessoas de maior destaque aqui na empresa, e obviamente com a querida Hilda Spritzer, que me ensinou grande parte das coisas que eu sei hoje sobre o mercado financeiro e que tem uma trajetória muito interessante para falar e compartilhar aqui com a gente ao longo desse podcast. Só ajustar aqui. Calma aí, foi isso. Um pouquinho de força. Pronto, acho que agora chegou a força aqui. Eu tenho a força aqui. Beleza? Foi. Bom. Acho que foi. Tá tudo ok? Aí agora tudo bem? certo. Então, beleza. Vamos lá. Mas enfim, eu queria que você começasse contando pra gente um pouquinho de como foi a sua trajetória ali no setor bancário, né? Você trabalhou em quais, se puder falar, quais bancos, ou se não puder também, Se vai você me deixar aqui, eu vou contar uma vontade, sinta-se em casa. longa trajetória. E se teve alguma história que te marcou no banco também, conta pra gente. Com certeza. Só começando, né, eu me formei em administração pública na Fundação Getúlio Vargas e logo fui para o mercado financeiro ser trainee no Chase Manhattan, que hoje é o JP Morgan Chase, e que era um banco aqui no Brasil que tinha uma rede de agências, de pessoa física, pessoa jurídica, era uma grande instituição e uma escola. E eu escolhi o Chase porque ele tinha um curso de trainee. Então, eu acho sempre muito importante a gente estar sempre se especializando, né? E você ser paga para estudar melhor das coisas, melhor dos mundos, né? Então, a gente fez um curso de 1 ano sobre risco de crédito. E foi a grande base da minha escola, porque eu passei a entender a dinâmica das empresas, como que a gente podia avaliar o empréstimo. E naquela época, a gente emprestava a longo prazo, viu, pessoal? Aqui no Brasil, a gente já emprestou a longo prazo. Claro que vinham recursos de fora e a gente emprestava, então, a longo prazo, e precisava avaliar exatamente a capacidade das empresas retornarem para, né, como girar, né, o sistema bancário, é exatamente isso. Mas eu acho que a coisa o maior aprendizado que eu tive foi exatamente a nossa economia. Um fator, né, que é um dos pontos mais importantes da educação financeira, é que a gente entender sobre a inflação. E a inflação, na década de 80, eu entrei... Bom, agora já falei, né? Já abri o jogo, né? Eu era muito jovem. Então, eu entrei no banco na década de 80. A gente vinha de um período do milagre econômico, crescimento do país, a taxa de 14%, 13%, 11%. E a década de 80, todo mundo conhece que foi a década perdida. Perdida por quê? Exatamente pela instabilidade monetária. Então, nós tivemos, em média, 3 dígitos de inflação por ano. Chegamos a atingir 700, 800, é uma coisa que não dá nem para a gente imaginar. Ano passado o pessoal já estava sofrendo com 12, ainda 3 de... Só para efeito de comparação, a Argentina, que está com uma economia super prejudicada, né, super mal, teve uma inflação de 100% e olha o que fez. Imagina uma inflação de 800% continuamente ao longo dos anos, né? E aí o que a gente teve que fazer, pessoal, na realidade, foi mudar a moeda. E vocês imaginem num período em que nós nem tínhamos tanta tecnologia, eram só computadores de grande porte, era um desafio você mudar toda a estrutura monetária do país.
Os acionistas principais americanos não entendiam. A gente tinha que transformar os números em dólar para poder mandar os relatórios, para dizer a situação das empresas. Fora todo o desafio das empresas também se transformarem. Então, a gente teve uma mudança de moeda, né? Então, era cruzeiro, depois foi cruzado novo, depois cruzeiro de novo. Olha a situação. Vocês não imaginam A confusão na cabeça da a confusão. Você acordava no dia seguinte, aquele dinheiro que você tinha na mão era outro, o dinheiro que você tinha no banco era outro. Realmente, e isso é claro que impacta na mortalidade das empresas. Grandes empresas faliram, bancos faliram, e até o próprio Chase acabou desistindo de operar com rede de agências. Aqui passou a ser só um banco de investimento. E com isso, né, reduziram-se, né, as opções, eu teria que me mudar de cidade, até de país talvez, e eu resolvi voltar para estudar. E fui fazer um mestrado na COPEAD, na UFRJ, que também é uma escola de referência. Grandioso o FRJ. E foi muito positivo, né, porque quando eu terminei o curso, tinha a possibilidade, outro banco na minha vida, que foi o Citibank. E aí o Citibank precisava testar, pessoal, acreditem, nós estávamos implementando o computador conectado ao banco. Nossa! Uma grande revolução. E as empresas não estavam entendendo muito aquela lógica, né? E não queriam comprar um laptop para ter acesso à sua conta corrente, para ter acesso ao seu bordereau de duplicata, às folhas de pagamento. Então, como eu tinha experiência em banco e como eu estava fazendo na área de finanças, minha especialização, a gente foi pesquisar esse tema. É claro que aí, né, teve também um patrocínio, reformar a biblioteca. Acho que isso é muito importante também quando a gente vê a integração da empresa com a universidade. E nós fizemos uma ampla pesquisa e com isso eu acabei voltando a ser bancária. Então, na realidade, né, eu trabalhei um tempo, né, como consultora com a equipe do Citibank, e o Citibank foi fazer uma grande transformação no Banco Nacional. Não sei se vocês se lembram que patrocinava a Ayrton Senna, né? Hoje eu estou fazendo aqui uma retrospectiva, eu falei, viu, Mariana? Adorei. E que patrocinava a Ayrton Senna e que estava passando por uma grande transformação, uma grande reformulação. E aí, de novo, mais mudanças de moeda. Olha que interessante, pessoal. É uma dinâmica maravilhosa, né? Deve ser uma loucura. É uma loucura, porque nós estávamos acostumados, nós chegamos a ter, no plano Collor, né, uma inflação de quase 3.000% no ano. No mês, 80%. Então, as empresas e os bancos, é claro, ganhavam muito no famoso overnight, em vez de ganhar no negócio. E não se fazia EBITDA, nem se falava resultado operacional, não. A gente ganhava o quê? Na ciranda financeira. Você deixava o dinheiro aplicado e você ganhava muito mais do que você produzir, do que você cortar custo, de toda a reengenharia da administração. E a gente no banco começou, então, a ter que fazer uma análise, né, à medida que isso foi sendo transformado. Chegou aí a década, né, de 90, e, de novo, mais mudança, plano real, e aí cruzado real, finalmente no real, que é a moeda hoje que nos acompanha. Por enquanto, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho, mas enfim, já dando um spoiler aqui, na moeda digital. Então, vocês vejam que essa questão de mudança monetária é muito importante a gente entender quando a gente está falando de investimento. E quando nós estamos falando em expectativa de vida mais longa, mais importante ainda. Não quer dizer que a história vai se repetir, né? Aquela história de você nunca vai conseguir, né, nadar no mesmo rio 2 vezes, porque o rio vai mudar, não é verdade, ou você vai mudar. Mas a lógica do trajeto do rio, como você nada, então a gente entender o passado nos ajuda também a nos prepararmos melhor para o futuro, um futuro que cada vez não está mais longo, aí, principalmente dos jovens aqui que estão me acompanhando. E nós tivemos que então fazer, eu trabalhava na controladoria, um sistema, e aí sim, um sistema já estávamos muito mais avançados, um sistema de rentabilidade dos produtos bancários. E foi uma grande escola, porque aí eu consegui entender toda a lógica de todos os produtos. Estavam surgindo uma série de produtos, swaps, não é? Capitalização, se era um produto, né? É um produto, mas não é um investimento. E coisas do gênero. E fomos até rentabilidade por cliente, que era muito importante, era muito relevante. Então, no empréstimo, não era só importante eu dar muito empréstimo, mas eu tinha que saber a inadimplência, uma série de parâmetros, né, relevantes.
É claro que o Banco Nacional também acabou sendo adquirido pelo Unibanco, as transformações aí de moeda, porque a lógica de ganhar dinheiro se modificou muito, né? Depois o Unibanco foi incorporado pelo banco e tal. Então vocês vejam que essa dinâmica é muito significativa. Eu acho que isso me marcou muito nessa trajetória bancária. Isso e a tecnologia bancária, porque a primeira coisa que a gente começou foi as ATMs, né? Os bancos 24 horas. Foi um desafio, porque você imagina você trocar a moeda, a gente não conseguia ter maquininha de refrigerante, não conseguia ter maquininha de dinheiro, porque você tinha que mudar toda hora a leitura daquele produto, a leitura. Então, foi um grande desafio também a gente entender. E eu vi como a tecnologia estava integrada ao sistema financeiro. O nosso sistema financeiro é o segundo maior investidor em tecnologia do país, depois do governo. Porque a gente sabe que tem informação, ter dados em dia, a hora, a tempo e a termo. A gente é PhD nisso, né? É fundamental para ganhar mais dinheiro. E aí eu fui acompanhando toda essa transformação e realmente é um mercado bastante dinâmico, bastante volátil e que acabei, né, depois buscando aí outras trajetórias. Eu preciso entender um pouco mais e acabei partindo aqui para uma outra área, mas pode perguntar, Maria. Nossa, tenho tantas perguntas, gente. O que se me deixa falar, né? A gente hoje, como professora, né? A gente fala bastante, mas se não tiverem nenhuma dúvida, podem perguntar que a gente pode recuperar. É uma história interessante e a gente acha, não especificamente a minha história, mas enfim, a história do país, para que a gente possa construir um país diferente. Né? A gente tinha uma promessa de que nós seríamos o país do futuro e a gente vem ouvindo essa promessa de país do futuro, e eu espero que a gente, né, possa deixar um futuro melhor para vocês, né, e que vocês possam também construir um país rico, né, e construir um país melhor. Então, você pode perguntar. Né? Até ouvindo você falando bastante sobre tecnologia, até me veio uma pergunta aqui. Não sei se você tem acompanhado o Real Digital, né, que vem aí revolucionar algumas coisas. Você tem alguma opinião sobre se você acha que vai ser benéfico ou não? Porque até a última coisa que eu ouvi eu achei extremamente interessante, gente. Imagina você vender seu carro e a papelada só passa para outra pessoa a partir do momento que o dinheiro da outra pessoa cai na sua conta. Isso acontece simultaneamente e garante segurança para os dois lados, né? Eu acho que você falou de uma ponta muito importante, que é a questão da garantia. Né? E aí vem uma inovação que é a questão do blockchain. Né? E essa transformação é uma transformação porque as criptomoedas, elas surgiram exatamente questionando o sistema dos bancos centrais no mundo, principalmente com a crise de 2008, né? Então surgiu como uma inovação e de repente os bancos centrais, opa, se a gente vai perder o poder, vamos correr atrás. Eu acho que é inexorável, a gente vai ter que partir para isso, né? E o Banco Central está se posicionando, a gente tem visto o Banco Central numa postura bastante inovadora, ele tem vários projetos, né? O Open Bank, o Pix foi um sucesso. Nossa, é um sucesso, né? Mas sempre, né, o que a gente precisa ter cuidado eu sempre adorei inovação, acho que é importante, acho que a gente tem que olhar as coisas boas, mas tem que ter muita atenção também dos riscos. Né? Então, assim como, né, o Open Bank, como o blockchain e até como o próprio Pix, a gente está vendo aí que tem uma série de problemas, né, de hackers e que, enfim. Então, e principalmente educar a população para que ela possa se beneficiar disso, porque quando você fala de muita tecnologia, muita inovação, a gente tem uma grande massa da população que não tem conhecimento e não tem capacidade. A gente vê até hoje em dia, porque alguém me pediu um Pix, Marina, dá tristeza, né? Você vê uma pessoa humilde, se a pessoa me pediu um Pix, estava necessitada, e eu passei R$4.000 para a pessoa. Gente, como você vai, sabe quantos dias você vai ter de trabalho para recuperar assim? Não fala que eu vou chorar. Não! Então, acho que a gente precisa falar, precisa entender. Eu acho que ele vai trazer uma série de garantias. Agora, é uma transformação que a gente tem que acompanhar e tem que entender. Todo mundo tem que entender. Como foi também no início das cripto, né? Bitcoin, que maravilha, vou ganhar muito dinheiro. Calma, gente. Calma. Assim, não vamos postar tudo, vamos conhecer, vamos entender, vamos ver a evolução, vamos ver como isso vai se distribuir, qual vai ser a regulamentação disso, no Brasil e no mundo. A gente viaja bastante, a gente vê que tem muita dificuldade. Às vezes, você não consegue sair com real. Se você sai com cartão de crédito, você paga, né, um IOF de 6%. E aí começaram a criar alternativas, que são aqueles cartões digitais. Então, eu acho que isso é uma coisa positiva,
não só localmente, para a gente também poder fazer esses pagamentos a nível global. Hoje, não, a globalização, né, comercial já começou lá na época de Cabral, né, mas enfim. E a globalização financeira tem um impacto grande. Então, essa é uma moeda também que vai te permitir. Por outro lado, né, a gente viu que as criptomoedas permitiam também operações ilegais. Então, acho que sempre a gente tem que olhar não como é tudo maravilhoso ou tudo ruim. Vamos entender e aí, à medida que a gente vai entendendo, vamos nos beneficiar das coisas positivas. Eu acredito que tá no caminho e que esse é um caminho importante e que a gente deve estudar bastante para poder aproveitar aí, o momento. Boa. E o que fez você sair dessa área mais prática, assim, do banco e ir para uma área mais teórica, assim, da universidade? O que foi seu motivador? Tem dois fatores, né? Um fator profissional e um fator pessoal, né? Essa época, o Felipe é o meu caçula, passou? São 4 filhos e o meu tempo era um tempo muito complicado. Às vezes eu tinha que ficar sentada na mesa fazendo hora no banco enquanto o sistema processava as atualizações, os modelos. Eu falei, gente, eu estou perdendo tanto tempo aqui sentada, eu tenho tanta coisa, quero ler, tanta coisa, quero estudar, quero pesquisar. Então, acho que foi a liberdade de utilizar meu tempo da melhor forma possível. E poder também estar sempre me atualizando. Eu vi uma perspectiva de crescimento, de novas tecnologias, e eu disse, não, a área acadêmica ela vai me dar essa autonomia, ela vai me dar essa liberdade. E aí eu fui fazer o doutorado, né? E o doutorado eu fiz trabalhando, comecei trabalhando, e enfim, aí voltei a doutorado eu já tinha nascido, né? Ou não? Tinha nascido. Tinha alguns aninhos. Tinha alguns aninhos pequenos. Não, eu acho legal falar, porque no fim das contas você estava fazendo doutorado, você tinha 4 filhos, né? Um filho de 3 anos, 4 anos, não, um pouquinho mais ou menos isso, foi anos 2000, quando? 6 anos, 2003? Para você entrar no processo, é um processo complexo, né, pessoal? Estava trabalhando, estudando e cuidando de 4 filhos, então, assim, mostra um pouco da resiliência. É uma piada interna nossa e ela gosta bastante dessa palavra, né? Junto de globalização. E mostrou a resiliência que você teve na época de conseguir continuar estudando e continuar crescendo, apesar da dificuldade, em plenos anos 2000, né? Ter 4 filhos, todas as questões. Não tinha internet, né? Nós decidimos aqui o país ter uma reserva de mercado, isso atrasou bastante a nossa entrada em termos de tecnologia, de computadores, então também era um começo. Telefone celular não se falar. A gente ia que ao banco, não é? E com um monte de papel no banco, cheque, né? Coisas que a gente nem usa mais. E os meninos, quando falavam, quem quer ir no banco comigo? Aí eles perguntavam, você vai no banquinho ou você vai no bancão? O banquinho para eles era a ATM, né? Era o banco. Porque eles adoravam apertar. Caixa eletrônica, né? Eles adoravam apertar os botões e saía dinheiro na hora. Era mágico. Era mágico. O outro não era chato, tinha fila. Então, a gente fala muito isso sobre a questão de tecnologia, que vai tirar os empregos, que vai ser desafiador. Mas se a gente pensar, o trabalho do caixa do banco é um trabalho muito desgastante. É um trabalho muito tenso e muito sem graça, muito pouca criatividade. Eu fui para a academia exatamente buscando essa criatividade, assim, né, a questão de inovação. E aí eu fui pesquisar exatamente como que a gente podia financiar as nossas empresas, né? E eu fui estudar de novo o sistema bancário, como que a gente podia financiar a inovação no país, porque são recursos mais desafiadores. Como é que você financia uma fintech, uma startup? Como é que você financia uma pesquisa e desenvolvimento sobre uma moeda digital? Quantos anos de pesquisa sobre um computador, sobre um chip? E eu tinha certeza que isso era importante. Como é que a gente analisa o risco desta operação para garantir um recurso de longo prazo, um novo material, um novo insumo? E aí eu fui para a universidade, quer dizer, acabei o mestrado, fui para a universidade. Essa titulação, eu acho que isso também foi importante, eu acho que isso também que a gente transmitiu muito, a importância de educação, não é? E de estar sempre se certificando e estar sempre buscando se aprimorar para, né, poder participar dessa dinâmica, né, econômica, que é uma coisa que me atrai muito, né, e de conhecer. Eu sempre gostei muito de números, sempre gostei muito de história, então acho que a economia tem muito a ver com isso. E aí na universidade, eu fui trabalhar na universidade pública, eu comecei aí a fazer pesquisas sobre tecnologia, mas sempre com uma pegada no mercado financeiro. Legal. Inclusive, até puxando esse gancho aí,
Ela escreveu alguns livros, gente. Ela não para. Ela é incrível. Ela é mãe, ela é esposa, ela é professora e ela é escritora também. E ela trouxe aqui pra gente A Bolsa no Bolso, que é o livro que ela escreveu junto com o esposo dela, que é o Moisés Spritzer. Que também trabalha no mercado financeiro. Né? E é uma família aqui de mercado financeiro, gente. Não sei se vocês estão percebendo. Inclusive, tem um irmão seu também que trabalha, não tem? Na verdade, de certa forma, todos os filhos acabaram tendo um pezinho em finanças. É verdade, mercado financeiro mesmo acabou sendo só eu. Mas eu tenho um irmão que é da área de tecnologia no Wells Fargo, ou seja, tecnologia em um banco, tecnologia com finanças. A minha irmã é advogada, mas é advogada tributarista, então também é finanças. E tem outro irmão que atua no ramo, né, de administrador de uma empresa de produtos médicos, mas muito ligado também na área financeira. Então, de certa forma, mercado financeiro acabou sendo só eu. Bom, tem um irmão de tecnologia também, mas todo mundo está em algum ramo ligado a finanças, né? E inovação, né? Porque inovação, exato. Importa equipamentos. Então, eu acho que é isso. A gente... não é muito o que a gente fala para eles fazerem, mas é muito o que a gente faz, né? Os interesses. Né? E sempre eles me ajudaram, pessoal. Não era fácil, mas eles me ajudaram, faziam um resumo nos livros. Quando eram pequenos, eles faziam desenhos nos livros. Fazer ilustração. E eu falava, olha, ele marcou um ponto interessante para a gente poder discutir. E a gente sempre estimulou. Depois eu, quando comecei a viajar para dar treinamento também, eu levava eles juntos. Então, acho que a gente acabou envolvendo também no nosso trabalho, que eu acho que isso é uma coisa muito positiva, né? Comentava, levava para as aulas, né? Levava para os cursos. E eu acho... O Bruno Perini, né, nesse podcast que eu gravei recentemente com ele, eu tô falando recentemente, mas ele vai sair depois que esse podcast sair. Então, é um podcast que vai sair em breve. Ele falou assim, o Perini se encontra com ele frequentemente está com um livro na mão. Ele lê muito, né? E quem acompanha ele nas redes sociais sabe que ele realmente lê bastante. E uma das coisas que ele fala, poxa, eu gosto de ler porque eu via meu pai lendo. E lá em casa, a gente tinha muitos livros, né? Vários e vários livros, inclusive muitos de mercado financeiro. Muitas vezes eu pegava os livros, obviamente não entendia absolutamente nada do que estava lá, mas eu falava assim, poxa, eu gostaria de um dia entender. Eu ficava olhando as imagens, as figuras, gostava de procurar mais sobre o assunto. Toda vez que tinha uma palestra, né, meus pais dava, o Moisés, né, dava palestra de fundamentos de ações, eu ia assistir, ficava repetindo, ficava falando. Então, acho que o que você falou de liderar, né, porque a criação dos filhos é liderança, né, pelo exemplo, é muito mais do que falar, estuda aí. Eles nunca falaram, estuda aí, né? Bom, às vezes falavam, né? Mas era muito mais, por exemplo, eu via eles dando aula, eu via eles estudando, eu via eles falando sobre o assunto, e como eu era o filho caçula ainda, às vezes no jantar meus irmãos ficavam com uma dúvida de alguma coisa de finanças, e eu não entendia, mas eu queria pelo menos entender o que era aquela pergunta, né? Eu ficava admirado com isso. Então, eu acho que esse exemplo desde muito novo, inclusive dos meus irmãos mais velhos, que tem uma boa diferença de idade, né? Fez com que eu falasse assim, eu quero, até o momento que você, de fato, acaba se inserindo no mercado, acaba se desenvolvendo e caminhando com suas próprias pernas em algum momento. E acaba sendo um tema natural. É claro também, a gente sempre conversou sobre orçamento, sobre os desafios, né? Porque também ser professor, a gente acaba abrindo mão um pouco da remuneração. Né? E como que a gente vai fazer, como que a gente vai, né, pagar as contas, a importância de todo mundo andar com as suas próprias pernas, né? Até puxando esse gancho, Hilda, na prática, como que vocês buscavam ensinar educação financeira para os filhos de vocês? Na prática mesmo, né? Exato, a gente era muito transparente, né? E a gente, como casal, eu acho que isso também é um exemplo bom, a gente não tinha conta separada. Legal. Então, nossa, isso é muito bom. É difícil, né? Eu acho que é difícil. Mas a gente discutia o tempo todo, não escondia salário, ninguém escondia nada de ninguém. Então, dá para fazer isso, não dá para fazer isso, quanto que a gente vai gastar? Você quer fazer isso, você quer comprar isso? Então, estabelecia uma série de métricas, né? E eles, inclusive, todos começaram a trabalhar cedo, todos arrumavam uma maneira, né? Eu mesmo, eu dava aula desde pequeno para os vizinhos de matemática. Então, eu sempre arrumei um jeito de ganhar dinheiro e eu aprendi isso até com os meus pais, que era muito importante a gente ter independência. Não é ter dinheiro só por ter dinheiro, não. O dinheiro, ele nos dá autonomia, nos dá independência. Da escolha, né? Da escolha, você pode gastar o seu tempo da melhor forma possível. Então, acho que essa discussão é uma discussão importante, de uma forma nada traumática. Quer fazer isso, quer fazer essa viagem? Quanto custa? Traz o orçamento, né? Sim. E a gente vai trazendo não só...
para os filhos, mas aí eu vou engranar aqui para os netos, né? Todos os meus netos eu já fiz abrir conta digital. Faço isso com meus sobrinhos. Eu vou catando um por um, vamos abrir conta. E aí, quando eles pedem um celular, uma viagem, aí eu falei, quanto, né? Em vez de dar presente, brinquedo, muita coisa, então vamos depositar na conta, você vai juntando e a gente vai conversando também. Então, eu acho que isso é uma coisa que... É uma coisa que você mencionou, né? Da incentivar, que a Mariana perguntou da educação financeira, mas uma das coisas também foi, além de assistir as aulas, acompanhar, eu fiz um curso de Excel, né? Quando eu tinha acho que 12, 13 anos, fiz um curso de Excel, não lembro exatamente a idade. Para mim, eu acho que foi muito importante, porque você começa a entender um pouquinho mais a tecnologia, né? E uma das coisas que vocês tinham pedido ajuda na organização financeira da casa. Era óbvio que isso não era muito relevante para eles, mas ele falou assim, eu quero que você organize para saber. Lembra disso? Eu montei uma planilha no Excel, quanto ganhava. Então, nunca esconderam de fato quanto ganhava. Pediam para eu não contar para os amiguinhos, obviamente, né? Mas quanto ganhava, o quanto gastava. Eu falava assim, pai, olha só quanto a gente gastou em táxi, o quanto a gente gastou em não sei o quê. Né, ele ia coisa, e eu era remunerado por isso, inclusive, né? Eu tinha remuneração. Eu tinha 2 tipos de remuneração. A remuneração por atividades intelectuais, como essa, e remuneração por exercício, tá? Olha. Então vocês conseguem perceber pelo meu porte físico exuberante, né? Que eu fui uma pessoa doutrinada fisicamente desde muito cedo, caminhar, esse tipo de coisa. Ocasionalmente a gente pegava esse dinheiro e gastava em sorvete, figurinha e outras coisas, mas... Tem que compensar, né? A vida é um equilíbrio. Exato, mas assim, sempre teve, de certa forma, algum tipo de incentivo a atividades corretas, e especialmente intelectuais e físicas. Então acho que isso foi bem legal, assim, parando para refletir um pouquinho sobre são várias pequenas coisas. Nunca é uma coisa, estudou uma vez e aprendeu. Não, é o processo contínuo de incentivo, de liderar pelo exemplo, que fez com que você acabasse tomando gosto, né? E você entender o valor das coisas, né? Assim como a gente diz, é importante a gente entender o que é a moeda, a dinâmica da moeda, principalmente para quem trabalha, não só para quem trabalha no mercado financeiro, mas para o empresário, para todo mundo, para um cidadão, que a gente chama, não é mais educação financeira, é cidadania financeira. Quando a gente entender de onde vem o dinheiro, né? O governo imprime. Mas ele imprime o quê, pessoal? O dinheiro não é do governo, né? É de imposto. E se a gente começar a entender para onde vai esse imposto, como esse imposto é arrecadado, a gente vai também ter uma cidadania, né? Vai ser mais presente, vai ser mais responsável pelos recursos, né, que a gente está utilizando. Então, é uma coisa até bem ampla, né? A questão da educação, de você entender como você vai sobreviver, como você vai pagar suas contas, né? E Felipe, tem... Só não. Pode... e Felipe, tem alguma frase que sua mãe falava quando você era pequeno em relação ao dinheiro que te marcou? Uma frase específica? Não. Eu não lembro de frase específica, mas isso foi sempre muito mencionado, a necessidade da independência financeira, né? Frequentemente, tanto pela Hilda quanto pelo Moisés, né, a necessidade de você tomar cuidado com sua saúde financeira para você conseguir fazer o que você gostaria. Então, acho que a gente não, né? Meus pais vieram de uma geração em que a previdência, muitas vezes, e os pais dele, né, e acho que todo mundo antes disso, acho que começou a mudar um pouco mais recentemente, que a previdência das pessoas era ou morrer cedo, né, essa é a sua previdência, morrer cedo, ou depender dos seus filhos, né? E eu acho que as gerações que começaram a viver mais, começaram a enxergar, falar assim, poxa, às vezes o pai parar de trabalhar aos 50, 60 anos, fica dependendo do filho por 20, 30, 40 anos, é muito ruim pro filho, como é ruim pro pai, né? Imagina você no final da vida ter que ficar pedindo pro seu filho, ter que depositar o dinheiro para você, esse tipo de coisa, poxa, é emocionalmente desgastante, não é o que um pai gostaria de fazer. E eu acho que a maneira como as pessoas se preparavam para a previdência que eu digo, para aposentadoria, né, que era nula, na verdade, fazia com que isso acontecesse. Então, uma coisa que acho que de ambos, né, eles sempre reforçaram muito a necessidade da independência financeira, desde muito novo, assim. Então, não à toa, acho que isso se refletia na vontade de trabalhar desde cedo, na vontade de querer crescer, de alcançar a independência financeira, o incentivo, né, a um trabalho adequado. Não estou falando de exploração infantil, né? Nunca fui explorado financeiramente, né? Mas eu, por conta dessas influências contínuas, eu sempre tive muita vontade de ganhar dinheiro de alguma forma. E aí foram coisas pequenas, né? Por exemplo, eu negociava às vezes cartas de Pokémon no colégio, né? Quem me acompanha sabe que eu adoro cartas de Pokémon até hoje, inclusive.
Uma vez eu montei uma oficina de Beyblade, eu não sei se você lembra da Beyblade, aquele negócio, eu consertava Beyblade e cobrava das pessoas. E aí, isso tudo trabalhos ilegais, né? Eu era quase um camelô ali. Alternativas. Mas é muito boa. Eu ia vendo que ia dando certo, e com uma vontade, ficava pensando. Aos 14, 15 anos eu montei alguns jogos eletrônicos, né? Não cheguei a ganhar nada com isso, mas eu tinha vontade de empreender. Então, e ele sempre foi muito incentivado. Via, perguntava, eu achava o que era isso, como desenvolvia. E até eu fui pro meu primeiro trabalho. Aos 17 anos, foi meu único trabalho fora do segmento financeiro, com exceção de consertar Beyblade, né? Que foi como monitor de física no colégio que eu trabalhava. Eu era uma espécie de professor de física, né? Ajudava as pessoas a tirarem dúvida. Inclusive, meu pai foi assinar a carteira comigo, porque eu era menor de idade e não podia assinar a própria carteira. Então, acho que, voltando à sua pergunta lá atrás, né? Acho que não teve uma frase específica, mas o ensinamento passado de que sua qualidade de vida e sua dignidade depende da sua capacidade de ter independência financeira foram as coisas que mais me impactaram, né? Inclusive, as coisas que me fizeram ter minha independência financeira hoje. Então, assim, eu sempre tive essa ambição, falei assim, cara, eu preciso poder ser completamente independente para eu ter qualidade de vida e poder trabalhar com o que eu quero. Não para parar de trabalhar, que também é uma coisa que eu sempre falo. Poxa, minha mãe, apesar do corpinho de quarentona, né? Tem seus 65 anos, correto? Desculpa a indelicadeza. Anunciando no Brasil inteiro. O Brasil inteiro. Paulão, você vai ter que cortar essa parte. Bota a voz do Google, né? Ela tem 27. E meu pai, que tem 71 anos, eu sempre fui muito guiado. Poxa, eles trabalham até hoje. E eu não vejo nenhum dos dois parando de trabalhar. Então, e inclusive uma das coisas que eu falei, quando a Portfel foi adquirida pelo Grupo Primo, eu falei, eu não vou parar de trabalhar. Eu não pretendo parar de trabalhar. E acho que isso vem de incentivo de casa, muito contrário do que a gente vê a maioria das pessoas falando. O que a maioria das pessoas fala? Eu quero parar de trabalhar. Poxa, você tem que querer parar de trabalhar. Você tem que continuar sendo uma pessoa produtiva para a sociedade. Óbvio, você não precisa ter um trabalho degradante, algo que te estressa, que acaba com a sua saúde física e emocional. Mas eu acho que essa questão de continuar trabalhando, querendo ser produtivo e amando o que faz, acho que foram influências muito positivas. Eu acho que é exatamente você descobrir uma coisa que te dá satisfação, assim como eu digo, eu adoro ler, eu adoro pesquisar, eu adoro agora conversar também, né? Vocês viram que a gente adora conversar. Eu também. A gente adora conversar. Então, isso também, de ter um trabalho mais qualificado. Então, todos eles a gente incentivou, né? Assim como a gente tem mestrado, eles têm mestrado, têm especialização. Continuo estudando, e quando param, eu fico um tempo sem estudar. E aí, agora o que você o que você vai estudar agora? Isso retomando a questão até das cartas de Pokémon, porque essas cartas de Pokémon eram caras, não é? E toda hora mais e mais e mais. E aí um dia a gente bolou, espera aí, Felipe, em vez de você querer cartas de Pokémon, tem um outro papel que é interessante, que é uma ação. Quem sabe você compra uma ação, né, de uma empresa da Petrobras, na época, Vale do Rio Doce, né? A gente tinha poucas opções na bolsa, mas vinhas e minas, e a gente ia comentando bancos, né? E aí ele começou a pegar parte da mesada, a gente fazia o orçamento também, né? Fracionado do lote de ações. O fracionado. E ele comprava uma ação, 2 ações. E com isso ele começou a brincar, né? E acabou sendo até... a gente teve um convite, né? Eu comentei com o pessoal que trabalha com jornal, e ele falou assim, nossa, mas que legal, a gente vai fazer uma reportagem. Chama ele para contar essa experiência, né? E foi um momento até que ele tinha investido numa ação que foi muito boa, que deu uma rentabilidade. Não, essa é aquela reportagem, né? Acho que depois o pessoal da edição pode colocar a reportagem aqui. Imagino que se agora já estiver aparecendo a imagem para vocês, eu sou esse aqui de camisa preta, né? Tinha cabelo também, vocês podem perceber. E foi uma reportagem do Globo, né? Da coluna Você Investe, se eu não me engano, que falavam de pessoas menores de idade que investiam na bolsa. E isso que ela está mencionando, era um dia que eu tinha ido lá era na Ágora, né? Isso, na Ágora, aí na praia de Botafogo, no Rio de Janeiro. E eu falei assim, não, eu sei que o mercado é difícil, né? Em toda a minha sabedoria de investidor de ações. Tinha quantos anos mesmo? Eu tinha 13 ou 14 anos. 13 ou 14 anos. Quase a idade da Malu, que eu postei o podcast com ela, foi o 2º episódio, depois vocês assistem. Vocês estão lá. E eu falei, não, eu sei que o mercado é difícil, já ganhei dinheiro, mas também já perdi dinheiro, é muito engraçado a reportagem. Mas os momentos de baixa são bons momentos para investir em ações. Eu falei isso porque aquela semana estava tudo caindo. Só quando você para olhar a data que isso aconteceu, que foi agosto de 2007, mal sabia eu que a gente estava entrando na crise do subprime.
Então eu estava prestes a ter uma descoberta ainda mais importante, né? Que nada é ruim o suficiente que não possa piorar, né? Então acho que a gestão de risco, que inclusive é uma coisa que a Marina sabe, né, o rigor técnico que a gente utiliza aqui na Portfólio é muito grande, né? Especialmente na parte de gestão de risco. Por quê? Por aprendizados como esse, né? Então a gente sabe que no fim das contas, no longo prazo, mais importante do que a gestão dos seus retornos é a gestão de risco. E acho que isso veio de um convívio, né, de investimento, de longo prazo, em que você passa por alguns ciclos e vai aprendendo. Poxa, se eu comecei a participar de alguns ciclos de mercado aos 13 anos de idade, isso fez com que eu chegasse aos 23 já com 10 anos de experiência. Óbvio, é a mesma experiência de um profissional que está dos 30 aos 40 anos? Não. Mas foi muito importante para criar uma mentalidade diferente frente à maioria das pessoas de 23 anos que nunca sequer investiu, né? Na verdade, a maioria das pessoas no Brasil nunca investiu adequadamente, né? Então, acho que isso é muito... Vocês até explicaram para ele o subprime, explicou o que estava acontecendo ali. As coisas, né? Eu já estava até vendo um filme e o Einstein falou assim, é coisa de você simplificar. A gente tinha também um perfil do profissional do mercado financeiro, que era aquele cara que ficava fechado numa sala, que não passava informação, né, e que ninguém entendia, que ele queria até, eu acho que era uma forma de garantir o seu diferencial. Olha, só eu conheço esse tema, eu posso ganhar mais porque eu vou tomando decisão. Então, eu acho que hoje o papel da gente, muito do que eu procuro fazer, é desmistificar os conceitos financeiros. É trazer... porque é simples, né, pessoal? É receita e despesa. Assim como eu falo o governo, né? É receita e despesa, a empresa é receita e despesa. Não tem magia. Igual, não tem magia. A pessoa, no orçamento, você começa vendo quanto você ganha, aí quanto você gasta. E aí você tem a opção, né? Ou você gasta menos, ou você tenta ganhar mais. E sempre que a gente falava de ganhar mais com mais qualidade, mais por hora aula, por hora de aula ou por hora de trabalho. E para isso você precisa ter qualificação. Então, eu acho que isso foi uma coisa também muito importante, ou seja, certificação, títulos, enfim. A gente tem que estar sempre se atualizando, porque aí você também tem uma produtividade financeira melhor. E desmistificar a questão financeira, né? A gente até fala da importância das empresas trazerem educação financeira para os seus funcionários. Os funcionários hoje ficam extremamente estressados, erram nas contas, chegam a chegar a 30% do tempo que estão na empresa negociando dívidas. Ora, isso só vai trazer prejuízo para a empresa. Então, quando né, eu dou aula no MBA de Finanças, eu gosto de dar aula também das disciplinas de finanças, e eu falo para os alunos, todo o material está disponível para vocês. Por favor, vocês têm que fazer um happy hour para, né, explicar, porque vocês vão poder ter um resultado melhor na empresa se o marketing entender quanto custa aquela campanha e quanto aquela campanha vai trazer de resultado para a empresa. O RH vai poder remunerar melhor, vai poder fazer um plano de previdência, né? Ele vai estabelecer parâmetros e vai entender. Então, se todo mundo, né, e é o financeiro que tem esse conhecimento, então se ele puder traduzir esse conhecimento, porque é sigiloso, tudo bem, é sigiloso, mas a gente tem alguns parâmetros de desempenho e que a gente não é só vender mais, é vender melhor. E mais do que vender melhor, é pegar esse lucro e reinvestir para te dar sustentabilidade. Né? E aqui a gente está falando de sustentabilidade no sentido bem amplo, né? E que foi até um tema que eu comecei... Hoje a gente fala de... Tem muitas essas coisas do modismo, né? Hoje a gente fala ESG. Eu orientei uma tese de mestrado, né? No início do século, né? Que era o Triple Bottom Line, que é exatamente o precursor dessa ideia de que você deve dar lucro, mas você deve dar lucro respeitando o social, respeitando o ambiental, ou seja, os seus stakeholders. Agora a gente entrou também com a governança, que é exatamente essa transparência. Então, se o financeiro tem transparência, se ele passa as informações, olha, isso vai dar lucro, isso vai dar resultado, qual foi o resultado da empresa, como é que você vai negociar uma participação nos lucros com os funcionários se eles não conhecem os números da empresa? Então, eu acho que é simplificar esse conteúdo para que todo mundo possa tomar boas decisões. Se todo mundo tomar boas decisões financeiras, os funcionários vão ficar mais felizes, vão se preocupar com a sua previdência e a empresa vai dar mais lucro, é um ganha, né? Acho que é um resultado mais positivo, né? Mas isso é muito verdade, assim, os problemas financeiros, eles tomam muito tempo das pessoas. No trabalho, no casamento, enfim, onde a pessoa tá, ela tá em paz por conta dos problemas financeiros. Eu acho que é muito bonito quando a empresa apoia isso internamente para ajudar os funcionários e acaba até motivando ele mais a abraçar a camisa da empresa ali, né?
se dedicar mais ali também. Eu sempre falo na graduação, quando eu dava aula, olha, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, não olha só o salário, olha o pacote de benefícios, né? E no pacote de benefícios, além da previdência, que é uma coisa importante, essa empresa investe na sua qualificação. Porque se ela investe na sua qualificação, você vai crescer e ela está acreditando que a empresa vai crescer também, né? Então, acho que isso é muito positivo, né? Da gente envolver todo mundo nesse ganha-ganha com qualificação, né, Maria? Deixa eu voltar no assunto que, enfim, ficou muito forte para mim aqui. Eu acho que pode ajudar muitas pessoas também. Quando você falou que Gente, ela fez um doutorado quando tinha um filho pequeno. 4 filhos e um... Olha isso, gente. Até porque eu tô voltando nesse assunto, recentemente a gente descobriu 2 consultoras e provavelmente até mais, porque quando eu entrei, gente, era eu e mais um. Agora o Portfel tem mais de 300 consultores, então a gente vai perdendo de vista, né? Mas assim, dos consultores mais próximos que eu conheço, tem uma que tá grávida, tem uma que acabou de dar à luz. Então, o que você pode deixar de mensagem para essas mulheres que têm que dividir entre ser esposa, ser mãe, trabalhar, continuar estudando para sempre estar se atualizando, e aí sempre surge um papel ou outro na igreja ou, sei lá, em algum projeto social. O que essa mulher pode ter de dica sua aí para ela não enlouquecer? Resiliente. Eu acho que é isso. Envolver os filhos, claro. Recém-nascido é difícil, mas você tem um parceiro e aí é importante também, né? A gente envolveu o parceiro, a gente tinha uma cultura que o homem era o provedor e que a mulher ficava em casa. Então, essa cultura eu acho que a gente tem que mudar. É bom para os homens também que perdem aquela carga de terem que ser o responsável, o provedor da família, né? E participam. E é muito importante o papel do pai para os filhos. Né? Então, compartilhem esse momento, né? Busquem apoio. Hoje tem muita mais facilidade, a gente tem creche, tem o celular, você pode botar uma videocâmera em casa, coisas que eu não imaginava, né? Meu primeiro filho, como que faz? Eu leio onde? Eu procurava no jornal, ia no livro, não dava tempo de olhar. E continuem, assim, acreditando, investindo em vocês também. Não desistam dos sonhos de vocês. Procurem alternativas, procurem novos caminhos, novas formas. Hoje, com o trabalho remoto, é flexível, né? A gente estava falando, né? Minha filha também tem um filho pequeno. Outro dia ela tinha uma entrevista, um tempo atrás, uma entrevista de emprego, e a babá, claro, nesse momento sempre falta, né? No meu primeiro dia da aula do mestrado também, meu filho teve uma febre alta, eu não pude ir na abertura, acabei no pronto-socorro com ele. Bom mesmo. Bom comer. Mas esses desafios te fazem querer ir mais longe, buscar e fazer. Quando eu fiz mestrado também, eu tinha 2 filhos pequenos. E no final do mestrado, que nasceu até minha filha, eu fiz a tese de doutorado. Normalmente, na época, o pessoal acabava não fazendo, voltava para o mercado. E eu fiz porque eu engravidei. E eu tive uma proposta excelente de emprego. E eu falei, não vai dar certo, né? E aí fiz a tese, fiz a pesquisa e foi muito legal. Hoje ela só me traz alegrias. É muito legal. E a empresa quebrou. Então, às vezes a gente acha que não vai aguentar, mas vai aguentar sim, né? E faz as crianças participarem, né? Todos eles participavam. Todo mundo arrumava a sua cama, todo mundo, né? Do jeito que dava, né? Não ser tão exigente também, nem com a gente, quando a gente também é menos exigente com a gente. A gente também é menos exigente com os outros, né? E vamos... Só aproveitando para fazer um jabazinho, né? A Marina trouxe aqui das consultoras que estão grávidas ou deram luz recentemente ou que são mães, né? Que elas continuam atuando normalmente na Portfel, né? Então, assim, através do modelo de trabalho que a gente tem, que é híbrido, com flexibilidade, de home office, que a tecnologia também permitiu isso, hoje é muito possível você ser uma consultora de qualidade, mesmo tendo que passar bastante tempo em casa, com seus filhos, cuidando. Então, até um pouco do modelo de trabalho que a gente quis criar lá no começo foi muito incentivado por essas coisas que minha mãe falou, comentou. Eu sempre me preocupei, lá no começo eu falava, poxa, eu gostaria de ser uma consultoria com o maior número de mulheres possível, porque minha mãe sempre falou, tem poucas mulheres no mercado financeiro, temos que trazer mais mulheres para o mercado financeiro. A Marina não é papo só de CEO, a Marina sabe disso, ela estava na nossa primeira turma, e a primeira turma eram 3 consultores e 5 consultores, se eu não me engano, né? Então, poxa, quase metade de mulher. Para a primeira turma, eu falei, foi ótimo.
Aí na segunda turma não tinha nenhuma mulher. Nenhuma. Aí eu falei assim, caramba, e a gente tentava, né? Falei assim, não, vamos incentivar, vamos motivar. Hoje tem um percentual alto de mulheres na Portfel e a gente continua. Inclusive, a consultora, os consultores top 1 e top 2 são mulheres. São 2 mulheres hoje na Portfel, né? São. É incrível. Né, isso é muito legal. Então, assim, poxa, acho que, inclusive, esse incentivo, na verdade, esse trabalho de conscientização que veio de casa é muito importante para que os novos líderes que sejam formados, né, reconheçam a necessidade da diversificação, diversificação dos investimentos, né, da diversidade dentro da própria empresa. E com certeza, né, pessoal, os números ainda, né, infelizmente, eu acompanho, monitoro esses números, são muito pequenos. Se a gente olhar as empresas da Bovespa nos conselhos, mais de 30% não tem nenhuma mulher presente. 30% só tem uma mulher presente. E nós somos consumidores. Nós representamos aí quase 80% do consumo global em termos de poder de decisão. Então, a gente também participa. Eu acho que isso é importante, né? E quando a gente traz, né, isso para os filhos, ou traz isso em casa, é muito legal porque a maternidade, eu acho que cada um deve escolher se quer ou não quer, não recrimina. Eu acho que as coisas vão acontecer. Eu não planejei muito, por incrível que pareça. Eu não queria, agora eu quero. Eu aprendo muito com eles. Eu acho que isso é a grande lição que a gente leva da vida, né? Eu aprendo o tempo inteiro e cada vez aprendo mais. E quando ele falou, eu vou fazer o Excel, e essa troca, né? Eu aprendo com os meus netos, mexendo no tablet. Outro dia eu achei que a minha neta ia entrar na minha conta corrente. Porque ela já sabia tudo. Já sabia tudo, já sabia como é. Olha, vou fazer assim com o celular, boto o dedo, não sei mais. Olha que eu sou uma pessoa ligada e gosto de tecnologia. Mas eles nos ensinam. E esse aprendizado é um aprendizado muito positivo, né? Então, ainda, se a gente pega os indicadores de CFA aqui no Brasil, no mundo, acho que são em torno de 18% das mulheres. Então, também não é só no Brasil, é no mundo. Aqui, acho que é menor ainda, né? CGA, eu acho que menos ainda. Então, vamos trazer, e eu acho que esse é uma missão e um papel vamos trazer as mulheres do mercado financeiro. Elas trazem, apesar do estereótipo, nós somos ótimas investidoras, nós somos menos impulsivas. E a rentabilidade, vários estudos globais, depois eu posso te passar, viu, Mariana? Vários estudos que comigo é fatos e dados, vários estudos comprovam que as mulheres têm melhor retorno. Até porque elas são menos impulsivas, menos ansiosas, então elas acabam pagando menos taxa de compra e venda, de corretagem, né? Olham, sabem que aquilo ali é mais importante. São perfis diferentes. E é exatamente isso que a gente traz, né? Que a gente importante aqui. É importante você ter, assim como é importante você ter uma pessoa também que gosta de correr mais risco, é importante, né, você ter uma pessoa que também sabe fazer pensar, né? E, infelizmente, pessoal, na pandemia, na participação dos investidores na Bolsa, as mulheres vinham subindo a nossa participação, não chega a 25%, né? E a gente caiu depois da pandemia. Né? Eu acho que hoje deve estar em torno de 24%. Então, tem um espaço grande, é importante, não, as mulheres entenderem, porque é uma forma de autonomia também. Você reservar os seus recursos para o futuro, nós vamos viver cada vez mais, isso te dá uma autonomia, te dá uma independência, e as mulheres elas têm o poder de repassar esse conhecimento para os filhos, para os sobrinhos, como você falou. A gente vê que é uma coisa, né? Então, quanto que a gente podia multiplicar se a gente também incentivasse as mulheres, né, a tomarem conta do seu dinheiro, ou ao menos dividirem essa decisão de tomar conta desse dinheiro, porque às vezes, coitado, o homem fica também sobrecarregado. Aí ele faz investimento, perde, né? E aí vai fazer, não, agora eu vou ganhar aqui um day trade maravilhoso. A gente vê muita história, né? Inclusive, aproveitando o jabazinho mais uma vez, ontem eu gravei um vídeo falando sobre day trade, né? Por que não funciona, já aviso de polêmica aqui, e trazendo uma série de estudos, inclusive da própria FGV, falando sobre isso, tá? Depois não esqueçam de entrar no canal. Eles já estão no canal, né? Mas Portfel Consultoria, né? Portfel Educação no YouTube, e assistir o vídeo lá. Então, deixem um like agora, se inscrevam e não esqueçam de ativar as notificações. E compartilhem, por favor, também. Esse episódio está incrível, né? E digo mais, se você também quer investir com uma consultora mulher para fortalecer mais aqui o nosso ecossistema, vai ter um formulário aqui embaixo, é só você se inscrever que uma consultora ou um consultor também, se você preferir, vai entrar em contato com você.
Quero pedir para você, para a gente finalizando aqui também, você conte para a gente sobre o seu livro, o que te inspirou, né, junto com Moisés. Faz um resumo do livro aqui para o pessoal conhecer o seu trabalho e onde eles podem encontrar seu livro também. A gente tem, né, físico e digital, mas a ideia foi exatamente desmistificar, porque você investir em ações é você entender de uma empresa. Ora, todo mundo trabalha numa empresa, se você entende a dinâmica da empresa, né, eu sou muito fundamentalista, e que veio exatamente dessa base, por isso que a gente vai levando o nosso conhecimento, né? Então eu acompanho as empresas algumas décadas, eu acompanho o resultado de empresas que abriram, empresas que fecharam, empresas que quebraram. A gente tinha uma expectativa de vida das empresas de 50 anos, na década de 80, passou para 30, hoje não é nem 15 anos. Então a gente também entender disso é muito importante. Então pense que você vai ser sócio de uma empresa. E você vai entendendo essa empresa e pode ter rentabilidade muito maior. A gente ainda tem um grande público aqui no mercado brasileiro que investe em poupança, quer dizer, se é que a gente pode considerar investe em poupança. E aí, voltando à questão da inflação, por vários anos, né, e ainda hoje, a poupança tem um rendimento, mas é um rendimento abaixo da inflação, vários períodos. Então, você guarda, faz um esforço para guardar o dinheiro, quando você vai lá pegar o dinheiro, você vai consumir menos do que você tinha, e isso acaba desestimulando. Então, você entender que os juros, delta juros, né, precisa considerar também a recomposição do poder de compra do dinheiro, isso é muito importante. E são conceitos simples, né? É um tripé, né? Uma pesquisadora, Ana Maria Luzardi, que ela faz essa pesquisa no mundo todo, e agora está aplicando isso nas empresas, que são 3 fundamentos básicos. Juros, e aí o poder do juro composto, de você poder ir ganhando juros sobre juros, e tem os dois lados. O bom é ganhar juros sobre juros. Agora, você pagar juros sobre juros, como a gente paga no cartão de crédito, como a gente paga no cheque especial, ninguém merece. Ninguém merece. E às vezes a pessoa deixa o dinheiro na poupança para né, e gasta no cartão de crédito. E não paga o cartão de crédito. E não paga o cartão de crédito, porque quer manter uma reserva. São histórias realmente muito tristes, né? E é uma preocupação muito grande da gente olhar. Hoje a gente tem uma parcela significativa dos jovens, mais de 1/3 dos jovens, que não estudam e não trabalham, de 18 a 24 anos. Então, vem se fazendo essa pesquisa, né? E agora, inclusive, o PISA incluiu mais essa área de educação financeira, porque isso é uma questão de sustentabilidade. Então, como é que eles vão se sustentar? Até porque a expectativa de vida aumentou. Muito, né? Muito. Então, a gente tem que entender de juros compostos, não pagar juros compostos, mas ganhar juros compostos. Tem que entender de inflação, que é a reposição do nosso poder de compra, e tem que entender a diversificação. Isso vale para os investimentos, mas vale também para a vida pessoal da gente, né? Procurem fontes alternativas de remuneração, procurem outras formas. Imaginem que a empresa, né, não vai ser não vai ser o fim da sua vida. Seja empreendedor da sua vida. E para você ser empreendedor da sua vida, investe em você. Né? Você vai investir, e o melhor investimento, até tem no começo do nosso livro, é exatamente o investimento que traz melhor retorno é o investimento em educação. Então, acho que hoje a gente tem essa missão, né? Nós temos com a tecnologia hoje uma série de recursos gratuitos. O grande desafio, a gente tem muita informação, é buscar informação de qualidade. Né? Nós lá na Fundação Getúlio Vargas, nós temos cursos gratuitos, que tem vários cursos específicos, tem na área de direito, sustentabilidade, né? Só entrar lá, cursos gratuitos de educação financeira. O Banco Central, que é outra fonte muito confiável, né? Está fazendo um trabalho também, começando um trabalho nas escolas para melhorar, porque o PISA identificou que os brasileiros, né, 49% dos jovens brasileiros, ou seja, de 14 anos, que vão ser a geração do futuro, são analfabetos financeiros. Então, é uma mudança que nós precisamos unir esforços, a academia, as empresas, o governo, para que essa geração tenha autonomia, tenha cidadania financeira para poder ir em frente. Né? E da forma mais diversa, quer ser músico, quer ser cantor, quer ser professor, né? Ou uma outra profissão que não existe ainda, e muitas profissões aí vão existir, e a gente estava até conversando isso outro dia, porque a gente sempre bateu muito na questão da educação para eles, e tinha que fazer faculdade, era a geração deles, né? E hoje eu falando para os meus netos, assim, eu não sei nem se eles vão fazer faculdade. Aí o Felipe me cobrou assim,
como assim? Mãe, é você? Não era assim que você fala. Não sei se é faculdade, que curso que vai ser, que qualificação, que formação, mas procurem, né, fontes de qualidade. Depois a gente bota lá um linkzinho. Eu fiz uma live o ano passado, que a OCDE lançou um handbook para como as empresas têm responsabilidade sobre a educação financeira, né, dos seus funcionários. E a gente montou aí todo um material com vários links de, né, Banco Central, CVM, né, Ambima, todos têm materiais de qualidade, de graça, gente. Essa Ambima tem muito curso de graça. Então, não custa nada. Claro, você vai, né, até para você provar. Eu quero fazer curso mesmo aqui nessa instituição, então você vai conhecendo a dinâmica. Eu acho que isso, assim, é muito importante, né? Investe em educação financeira, investe em você, investe, né, o tempo todo. Eu acho que isso a gente fazia, né, não falava, mas a gente fazia o tempo todo, né? E isso foi uma coisa que garante hoje todos são independentes. E estão com a sua vida, né, super bem encaminhada, e isso é um grande orgulho, é um grande retorno aí que a gente tem. E a gente espera, né, que a Bolsa no Bolso dê certo, né? Quer dizer, esse livro aqui já está fazendo uma década, e nós estamos, viu, Marina? Só vou dar um spoilerzinho, que nós entregamos, até a nossa entrevista demorou um pouquinho, porque estava finalizando um novo livro, e que a gente vai... Não vou falar o título ainda, porque... Está tramitando. Está tramitando. E aí a gente volta aqui, a gente promete que a gente volta aqui, e aí faz um lançamento, né, para que vocês possam ter acesso, né, a esse material, né, seja livro, né, e aí só fechando, né, uma coisa que a gente tem feito e que é o nosso, né, o nosso objetivo hoje, a gente desenvolveu lá na Fundação um desafio de matemática financeira, e que foi uma coisa que a gente aprendeu com os filhos. Eu vejo, né, os meninos tão envolvidos no jogo, tanto tempo no jogo. Por que a gente não bota alguma coisa, né, de conteúdo financeiro nos jogos? Então, meu sonho, agora meu propósito é fazer o Pokémon na cidadania financeira, um Pokémon Go, que tem muito sucesso. A gente desenvolveu, tem teses de mestrado que nós desenvolvemos um RPG também, testando, e que foi muito legal. Então, eu acho que é criar caminhos para que todo mundo goste do tema, para que todo mundo trabalhe no tema, seja um livro, seja um jogo, seja um podcast, assista um podcast. A pandemia a gente viu muito podcast, seja um filme, né? Mas continuem procurando informação de qualidade para, né, se retroalimentar e garantir aí um retorno mais positivo. Obrigada por todas essas dicas. Eu ia te pedir para você deixar um conselho para quem está assistindo a gente. Eu acho que você deu 1 milhão de conselhos incríveis aqui. Reassista essa live, porque você vai conseguir tirar muitas coisas para a sua vida. Tem algum outro conselho que você acha, poxa, eu não posso ir embora sem dar essa dica, ou não? Não, Marina, já falei tudo. Eu reforço, eu acho que o conselho de invista na sua qualificação. Invista em você, invista em educação. Isso vai te ajudar a fazer os melhores investimentos, isso vai te ajudar a conquistar teus sonhos. Então, invista, estude. Se não gosta de ler livro, ouça livro. Hoje você pode ouvir livro, você pode ver um filme sobre livro. Eu vejo muito filme que conta histórias de empresa, histórias de país. Quando a gente olha, eu estive recentemente na Inglaterra, né, toda uma trajetória, está falando de inflação, eles estavam com a inflação de 10% ao ano, que era uma coisa assim que nunca tiveram, um país que já foi o poder. Então, acho que conhecimento é o que vai mover para frente. A gente está falando agora de inteligência artificial, o medo que as pessoas têm de perder um emprego, né, um computador. Ainda os algoritmos somos nós que fazemos, né? Ainda, né? E é um mundo novo, né? Que entendam esse mundo novo e aproveitem, né, as melhores vantagens e se cuidem, né, das desvantagens. Não acreditem que vai ser uma coisa fácil, pessoal. Não é uma coisa fácil, né? O pessoal diz, mas você está sempre sorrindo, está sempre alegre, a vida para você foi muito estranha. Eu ia falar isso agora, gente, ela sorri tanto. Eu disse, levar a vida de bem com a vida, assim, deve ser incrível. E aí a pessoa, poxa, mas você não tem problema, você não tem conta para pagar, você não brigou com o filho, o garoto não fez o dever, né? Tem, gente, mas se a gente, né,
levar a vida de uma forma leve, né, de uma forma tranquila, e acreditar que a gente pode melhorar, que a gente pode mudar e que a gente pode ter um mundo melhor e que todo mundo pode se beneficiar dessa riqueza, né? E a gente falando aqui em Brasil, um país que tem um potencial incrível, né? Eu acho que a gente pode, né, continuar, se a gente investir em educação de uma forma séria, de qualidade, com recursos tecnológicos, a gente pode chegar muito longe, né? Espero que seja uma boa mensagem. Eu agradeço muito, Marina, essa oportunidade de estar aqui com vocês e fico super honrada de estar aqui com o Felipe também. É muito gostoso, né? A gente tá nesse momento aqui, realmente foi um bate-papo ótimo e fico aí, né, prometendo que a gente vai trazer o livro e quem sabe o Pokémon Go. Nossa, por favor. Alguns bilhões aqui, ou trilhões de dólares, ou de criptomoedas, ou Drex, né? Ou moedas digitais, olha. Vai ser o Drex, porque é a moeda mais valiosa mais que a gente valiosa. tem. Né? Obrigada, Maria. Só Obrigada, complementando. Portfel, aqui também. Só complementando o ponto que a Ilda comentou, né? O acesso à educação financeira hoje é extremamente vasto, né? E a gente tem uma capacidade de consumir conteúdo hoje muito maior do que provavelmente a soma de todos os nossos ancestrais tiveram, né? Desde a criação da humanidade lá atrás. Pega, por exemplo, no próprio grupo, a gente tem a Finclass. Cara, a Finclass é um Netflix só de conteúdos de finanças e negócios. Você consegue extremamente barato, gente. Você consegue uma assinatura baratinha, ter acesso ao conteúdo de diversos professores, diversos canais, vários ensinamentos que foram... Porque acho que um dos grandes problemas que a gente tem hoje, também com o acesso quase infinito ao conteúdo, é não saber fazer a curadoria, não saber quem está ensinando coisa certa e quem não está. Né? Isso, às vezes, para quem não tem conhecimento em determinados segmentos, fica difícil. Mas, poxa, na Finclass você já tem essa curadoria, tudo que você absorve vai te agregar alguma coisa. Óbvio, tem vários podcasters, influencers, né, economistas, pessoas que vão ajudar a se qualificar, mas assim, cara, hoje é muito mais fácil do que antigamente, né? Eu mencionei dos livros que a gente tinha em casa, a gente tinha várias enciclopédias, né? Eu olhava aqui, assim, um dia eu vou ler tudo aquilo, eu nem sabia direito o que era aquelas enciclopédias, mas eu queria ler, porque estava lá, era gigante, falei, nossa, meus pais leram tudo isso, né? As enciclopédias, assim. E, cara, hoje você assiste um vídeo com tanta... e às vezes, né, a leitura é muito, muito boa, mas às vezes um vídeo com um profissional é até melhor, porque às vezes você não sabe nem se o livro foi escrito por aquela pessoa mesma, às vezes foi um ghostwriter, que a gente chama, mas os vídeos têm a oportunidade de ver um profissional de peso falando, né? Então, hoje, assim, óbvio, nunca é fácil, né? A vida é cheia de desafios, mas está cada vez mais fácil se educar financeiramente. Eu acho que a educação financeira ela é muito importante para atingir sucesso em outras áreas. Não adianta nada você ser um excelente músico, jogador de futebol, professor, médico, advogado, se você não sabe cuidar das próprias finanças. O número de pessoas que quebra, né, pela falta de conhecimento financeiro é muito grande. Então, hoje existe oportunidade de sobra para a pessoa conseguir se qualificar, né, se preparar um pouco mais para isso. Inclusive, né, sei que ninguém perguntou, mas eu vou falar mesmo assim, para as pessoas que quiserem começar na carreira no mercado financeiro, tem interesse no segmento de consultoria, a gente vai deixar um link aqui embaixo também, tanto mulheres quanto homens, para se inscreverem. Especialmente mulheres. Né? Especialmente Vem mulheres. agregar nosso time de mulheres, que é incrível, a gente tem uma troca super legal, a gente tem um grupo só nosso, que a gente conversa muito, a gente ajuda uma a outra, a gente ajuda a prospectar, a gente ajuda na parte operacional, na parte de investimentos mesmo, dúvidas, enfim, a gente está sempre muito unidas para ver todo mundo crescer junto. Então, Exato. venha participar. Quem quiser entrar na carreira que mais cresce nesse Brasil, né, pode entrar aqui no link aqui embaixo e se inscrever para a consultoria. E nosso primeiro episódio, inclusive, foi com a nossa rede de expansão e foi com a minha outra sócia, a Lívia, a Laís, perdão, a Lívia é a rede de expansão. E a gente fala muito sobre esse mercado de consultoria, né, para mulheres, para homens. Então, assista esse primeiro episódio se você está aí curioso e interessado em participar do pessoal, nosso eu time. assisti, viu? Tá muito legal. É muito legal. E aí, eu acho que fechando, eu acho que tem uma coisa, eu gosto muito do tripé, né? Eu acho que a gente tem que investir no capital intelectual, no capital físico, como o Felipe falou também, né? Agora o Felipe falou da questão da saúde, então a gente também tem que ter saúde, não adianta ter dinheiro e não ter saúde, e é claro, no capital financeiro.
Então fica como essa última dica aí, o tripé. Boa. Capital intelectual, capital físico e capital financeiro. Não se esqueçam desse tripé, só para ter sucesso, né? E esse é um excelente tripé, porque se cada um desses falta, alguma coisa na sua vida vai despencar. Então, foca nos 3 aí e vai fundo, né? Estamos aqui para te ajudar com isso. Muito obrigada, Felipe. Muito obrigada, Hilda. Fiquei muito feliz com a presença de vocês. Eu espero de verdade que você volte. Eu falei para ela que eu ia cobrar. Ela falou que ia vir. Eu falei, eu vou cobrar, hein? Eu vou cobrar. Então, quando o livro sair... Vamos ver se o pessoal gostar do que a gente trouxe aqui, né? A gente vai trazer aí, da próxima vez a gente fala um pouco mais sobre finanças, sobre os conteúdos, sobre o material. Eu acho que vai ser bem legal, com certeza. Sem sombra de dúvida, eles vão gostar. Quer compartilhar para todo mundo crescer em conjunto. É isso. E o engraçado é que eu e ela fica trocando ali pesquisas no LinkedIn e a gente manda uma coisa. Pessoal, eu tento postar, né, as pesquisas relevantes, os dados relevantes, as informações. Eu acho que isso auxilia o pessoal. Informação de qualidade, né? A gente também tem muito, assim como a gente está falando, né? Tem muita informação. Passar o filtro, né? A própria CVM está fazendo uma pesquisa grande, regulamentando a questão, né, de influencer, porque cada um promete. Quando promete uma coisa do outro mundo, pessoal... Desconfia. Muito provavelmente a Portfel só foi criada, pelo menos no modelo que ela está, porque em 2019, 2018, finalzinho de 2018, se não me engano, a minha mãe me mandou uma reportagem sobre a regulamentação da consultoria de valores imobiliários que tinha sido criada no Brasil. Foi a CVM 592, né, que veio para regular a categoria do consultor financeiro, basicamente. E na época, eu já dava aulas de educação financeira na própria empresa, né, que eu trabalhava na Scania, tive mais de 1.000 alunos na Scania. Foi o projeto de trainee dele, pessoal, com muito orgulho. E tive muitos alunos lá, e muitas pessoas começaram a pedir ajuda para investir, acabou sendo um caminho natural. E eu pensando em como poderia fazer isso, né, não estava encaixando um modelo que eu me sentiria satisfeito. E aí, quando a minha mãe mandou a reportagem que falava sobre a consultoria de valores imobiliários, e eu fui pesquisar no mundo afora, que o modelo da consultoria financeira, que é o modelo de financial advisory lá fora, era o dominante, né, no mundo desenvolvido. Poxa, a consultoria financeira existe nos Estados Unidos desde 1970. Né? A gente é muito atrasado. A gente fala que o Brasil está 10 anos atrasado, o Brasil está 50 anos atrasado nesse segmento. Eu falei, caramba, é isso que eu quero fazer. E aí encaixou como uma luz, e desde então a Portfel veio crescendo na velocidade que a gente já sabe que é bastante grande. Da luz. Da luz. Sucesso, então, a todos. É isso daí. Obrigadão, gente. Obrigado. Estamos finalizando aqui, então, o 3º episódio do nosso podcast Papo de Investidora. Como o Felipe bem disse, você já sabe, também tá careca de saber, né? Olha aí. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. E, novamente, se você quiser ser um consultor, uma consultora, ou até mesmo investir conosco, os links vão estar aqui embaixo. E os nossos Instagrams também, vai lá acompanhar o nosso trabalho. Um beijão e até a próxima.